e a humanidade toda virou pedra. Pelo menos essa é a premissa inicial do anime. Toda a humanidade lá vira pedra por 3.700 anos. É uma proposta meio diferentona, eu nunca vi nada parecido com isso. Tem foco em ciência também, então tem vários diferenciais nesse anime que eu achei bem interessantes. Que anime? Dr. Stone, que eu vou falar nesse vídeo. E fala, pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões da temporada de julho de 2019, que acabou de começar. Nesse vídeo eu vou falar de Dr. Stone, que é uma obra da Shonen Jump, que tinha muita gente aguardando, ansiosa pela estreia, e foi uma estreia bem interessante. Não tem nada mega impactante nela, super impressionante, mas é um negócio tão diferente que te deixa curioso pra saber o que vai acontecer a seguir, que linha a história vai seguir dali pra frente. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, me ajudam pra caramba. Compartilhem o vídeo com quem tem interesse nas estreias da temporada e se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, para não perder nenhum vídeo, principalmente das estreias da temporada. Eu vou comentar um bando de estreias ao longo das semanas, algumas, eu espero 2 episódios ou 3 episódios pra comentar, então não se desespere se eu não comentei ainda, principalmente. Eu dei nota alta naquele Primeiras Impressões que eu fiz lá no blog, tô fazendo todas as estreias, eu faço um mini review, dou uma nota lá, no mesmo post, é tudo num post só. Quem quiser dar uma olhada, tem um link pra ele na descrição do vídeo. Porque eu dei nota alta lá, com certeza. Vai acabar ganhando um vídeo, pode demorar 1 ou 2 semanas, mas vai sair. Mas quem quiser comentários de tudo que eu vou acompanhando da temporada, pode ser interessante virar membro, eu comento pra eles todo final de semana, tudo que eu tô vendo da temporada e no começo de temporada. Eu vejo tudo, basicamente um episódio pelo menos, então eu acabo comentando tudo pra eles. Já nesses vídeos isolados aqui de Fire Force, e desse aqui, por exemplo, e outros, que eu vou fazer futuramente, geralmente, eu só comento o que me chamou mais atenção. E se você virar membro, você também ganha vídeos extras, recomendações de mangá e outros tipos de vídeo. Além disso, você ganha todos os vídeos do canal adiantados, em algumas horas também. E mais importante, você tá apoiando meu trabalho, e eu agradeço bastante por isso. E bom, seguindo com Dr. Stone, a história é bem simples, não tem muito o que falar da sinopse. Basicamente, o mundo inteiro virou pedra, sem motivo aparente. No comecinho lá, que eu posso falar de extra, isso é interessante pra mim, pelo menos, tem um lá dos personagens, que é um dos protagonistas, parece que é um amigo do protagonista da história, pelo menos, é um coadjuvante muito importante, dá a entender isso pela opening também, mas de qualquer forma, começa a história lá, dele querendo se confessar por uma garota, pela qual ele é apaixonado há muito tempo, e ele vai lá se confessar, o amigo dele zoa ele, inclusive o protagonista da história, mas ele fica lá olhando, inclusive, o cara, eles apostam lá se ele vai ser rejeitado ou não por ela, ele vai se confessar, e aí? Eu mando ver a pedra. O cara não gosta de romance, o autor não gosta de romance, porque basicamente foi anticlimático, lá ele se confessar e tal, e pá, o mano virou verdinho lá e virou pedra depois. Cortou romance. Mas eu tenho esperança, pelo menos, de que como o cara tinha interesse nela, vai ter um pouquinho de romance na história mais à frente. E talvez essa loura aí seja o interesse do protagonista, ela aparece muito nas capas do mangá. Então assim, ela nem apareceu direito na história, eu já tô shippando os dois. Sim, eu gosto de shippar casais, é uma das minhas diversões em obras. Tem gente que não gosta, mas de qualquer forma, seguindo aí com a história, todo mundo virou pedra. E aí vai passando os anos, a gente não sabe exatamente quanto tempo, até que informam mais à frente na história. Se passaram 3.700. Você deve estar pensando, pô, Marco, não faz sentido. Porque eles estão com uma camadinha de pedra. Então, como é que eles sobreviveram? Bom, eu creio que eles não estejam com uma camadinha de pedra, o corpo deles inteiro tenha virado pedra, então tá conservando eles de alguma forma, naquela idade lá. A aparência, os óculos, ele não precisa respirar também, mas eles conseguem pensar. Sim, claramente eles conseguem pensar ali, então é confuso, porque dá a impressão inicialmente que só tem uma crosta em volta deles, cercando eles, mas eles por dentro estão normais. Se tivessem normais, teriam morrido. Não teriam conseguido respirar e continuariam envelhecendo também. Então, claramente, o corpo inteiro dele virou pedra. E aí, quando o protagonista joga aquele bagulho lá que ele descobriu nesse episódio, ao longo desse episódio, aí eles vão voltando ao normal internamente lá. O corpo deles tem uma reação. Não explicou isso, eu creio que vai explicar. Essa obra gosta tanto de ciência, então não é possível que não vão explicar melhor o que está acontecendo ali, a lógica desse negócio todo. Ou não, pode ser como aquelas obras que usam até ciência, gosta muito de usar várias coisas ali, mas tem várias coisas sem lógica nela, tem um bando de exageros e tal, tem muitas obras. Tem esse perfil também. Eu ainda não sei qual delas é Dr. Stone, esse episódio pelo menos. Foi por um lado um pouco mais realista da coisa toda, mas mais pra frente pode virar um negócio mais shonen e tal, exagerado, tudo mais, que não segue certinhas lógicas da física e tal, leis da física, apesar de usar muito de ciência, fala muito de ciência. Esse primeiro episódio falou muito, quem gosta de ciência vai curtir provavelmente bastante esse anime. E o aspecto psicológico seria interessante explorarem também, já que esse pessoal ficou 3.700 anos, o protagonista e o amigo dele, esse tempo inteiro, podendo pensar, travados lá sem poder se mexer, mas podendo pensar. Se algumas pessoas se isolam, sei lá, por uns 2, 3 anos e já ficam completamente perturbadas, imagina ficar isolado por 3.700 anos, que coisa de maluco, sem poder se mexer também.
O protagonista é aquele gênio meio louco, então ele conseguiu ficar esse tempo inteiro contando. Nossa, que coisa insana! E o amigo dele ficou esse tempo inteiro pensando na mulher que ele gosta. Caramba, ele gosta realmente muito dela. Eu gostaria de ver, inclusive para ficar mais realista, seria interessante mostrar algumas pessoas que eles tragam de volta depois e estão perturbadas. Realmente depois desse tempo inteiro lá podendo pensar travadas, não ficaram bem, voltam completamente perturbadas lá. Seria bem interessante se fizessem isso, mas não tem como saber se realmente vão para esse lado. Ou não, todo mundo volta muito bem e tal, como se nada tivesse acontecido. Mas de qualquer forma, depois de 3.700 anos se passarem, aquele cara lá que é amigo do protagonista consegue se soltar, ele não sabe exatamente como, tava pingando. A gente sabe depois, mais à frente no episódio explica aquele negócio amarelinho lá, tava pingando nele, ele consegue se soltar, usando aquilo de base, ácido. O protagonista aparentemente colocou ele ali, foi a impressão que deu, ao menos, mas de qualquer forma ele se solta, e aí ele vai em encontro do protagonista. Ele vai, na verdade, até a árvore primeiro, onde estava a garota lá. Ao longo do tempo ele foi movendo lá, o corpo dele foi sendo movido de área para área, ele não quebrou, felizmente, e a garota que ele gostava ficou lá na árvore, estava agarrada à árvore, então ficou protegida pela árvore. Inclusive, a pose dela, caramba, é como se tivesse uma modelo fazendo pose, porque a cara que ela faz é desespero, a maioria, pelo menos, deveria fazer cara de desespero. Essa cena aí, inclusive, ficou muito legal, porque tá caindo a chuva. Aí a chuva é como se fosse o choro da garota. Isso ficou muito legal. Pegaram a chuva, ela como não pode chorar, não tem como ela chorar. Depois de virar pedra, tá como se fosse o choro lá dela, a chuva. Muito bacana. A cena ficou legal. E bom, o protagonista previu que o cara ia lá naquela árvore, atrás da garota, lá que ele tanto gosta, e aí botou uma mensagem pra ele. E ele vai e encontra o protagonista, que saiu do estado dele de pedra 6 meses antes. E agora tá procurando uma forma de fazer mais pessoas voltarem ao normal também. Tá testando várias coisas lá. E com a ajuda do amigo dele, que é mais, bom, é mais aquele brutamonte sem cérebro, não pensa tanto e tudo mais. Ele consegue fazer as coisas um pouco melhor. Eles vão evoluindo lá, aparentemente se passa 1 ano, desde que eles começaram os experimentos lá, pra tentar fazer as pessoas voltarem ao normal, aqueles pássaros lá. Estão testando com eles, e inclusive tem vários aspectos de sobrevivência também. Eles ensinam lá como fazer basicamente vinho, estão fazendo lá. Um outro engraçado, porque o protagonista sofrendo lá, fazendo negócio, e o outro descobre uma forma muito mais prática, o amigo dele com certeza é melhor para esse tipo de coisa, e eles acabam produzindo álcool lá, conseguem fazer o experimento e finalmente dá certo. Eles conseguem fazer o pássaro voltar ao normal, ou seja, vão conseguir utilizar em várias pessoas agora. Nesse mundo também, pelo menos é essa a impressão que dá, apesar que eles devem ter uma quantidade limitada daquele produto lá do ácido, principalmente, então não deve dar para transformar muitas pessoas ainda, mas ainda assim é o caminho que parece que vai seguir a história. E os desafios, os problemas, a sobrevivência, eles já resolveram o básico pelo menos, mas como o protagonista comentou, isso é muito interessante, eles vão ter que reevoluir tudo de novo, sair do zero lá e evoluindo, porque eles perderam toda a tecnologia e tudo mais de 3.700 anos. A humanidade perdeu praticamente tudo lá, tudo virou uma selva e tudo mais, os prédios ruíram, etc. Então o protagonista vai ter que começar do zero lá como um homem das cavernas e ir evoluindo até chegar num estado próximo pelo menos. É o que a gente tem hoje em dia. Vai ter que usar bastante da inteligência dele. E isso é uma das coisas bem interessantes na história. E a proposta é totalmente diferente. Não teve ação, por exemplo, não tem ação nenhuma nesse episódio. Então não é aquele shonen, pô, shonen cheio de ação e tal, empolgante. Não. Fire Force é mais nesse modelo, quem quer esse shonen mais de batalha e tal, cheio de ação. Fire Force teve uma estreia muito impressionante. Esse aqui tem uma estreia que eu diria que é mais interessante. Não tem nada super impressionante nela. A animação é bem feita, tipo, tá consistente e tal. O design tá bem parecido com o original, eu gostei pelo menos. Falando nisso, a parte técnica em geral, não tem muito o que comentar, foi bem competente. É como eu descreveria, a gente só vai ver se o diretor é muito bom e tudo mais, mais à frente em cenas que exijam um pouco mais dele. Mas o diretor conseguiu sair melhor do que eu esperava, não dava muito pra esse diretor, ele nunca fez nada antes. E o estúdio tá fazendo um bom trabalho também, apesar de que foram os cenários que mais me chamaram a atenção. Nesse episódio, os cenários geralmente são terceirizados por um estúdio especializado em cenários. E bom, a opening, antes que eu me esqueça, ficou bem legal, é simples, não tem nada muito elaborado ali, mas é um storyboard criativo que ficou bacana, combinou com a música. E encheram de filtros lá, os filtros ajudaram bastante. Tem uma pancada de filtros digitais lá, que ficaram legais com a opening, deram um visual muito bacana a ela. Mas vai ter coisas muito impactantes mais à frente? Vai ter batalhas realmente ou não? Vai seguir essa linha mais deles tentando reconstruir o mundo, algo parecido? O que eu fiquei mais curioso com essa obra é pra onde exatamente ela vai ao longo da história, que linha ela vai seguir. E pela proposta dela, é bem inovadora também, porque tem mais próximo disso, geralmente. É aquele pessoa que vai parar em uma ilha deserta, coisa parecida, tem que se virar lá. Aí realmente você não tem muita tecnologia e tudo mais, então vale como sobrevivência, mas aqui é um nível de sobrevivência um pouco diferente, levar a humanidade praticamente à Idade da Pedra e eles têm que se virar a partir daí. Só mostrou 2 personagens por enquanto, mas a interação deles foi muito divertida. Foi um episódio que, apesar de não ter ação, coisa parecida, passou bem rapidinho, eu gostei pelo menos, curti bastante, me diverti
um episódio, então quem quer uma proposta diferente, eu acho que vale a pena. Dá uma chance pra esse anime, dá uma olhada num episódio pelo menos, pra ver se a proposta te interessa, mas pra quem queria um negócio mais movimentado, eu posso adiantar que já comentaram comigo que o começo da história é um pouco mais parado, mas depois ao longo do tempo vai ficando muito mais movimentado. Então pode valer a pena dar uma chance pra uns 3 a 4 episódios, vale dizer, mas de qualquer forma, tá aí, quem queria uma proposta diferente, tá cansado de shonens e tal, seguindo a mesma proposta sempre, tá aí um negócio bem diferentão, que pode valer a pena dar uma chance. E a termos de curiosidade, o mangá está sendo publicado no Brasil faz algum tempo, quem tiver interesse em comprar, eu vou deixar um link pra isso na descrição do vídeo. E é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.